Bom, pessoal, vamos começar falando do Kant dentro de uma perspectiva nova para a filosofia que veio lá desde do Francis Bacon, Descartes, especialmente Descartes, né? Thomas Hobbes, Maquiavel, né? Que é bem diferente do filosofar dos gregos, né? Passando pelos padres da igreja, chegando até São Tomás, Duns Scott, a escolástica espanhola, portuguesa e por aí, né? Mas, desde o Descartes até o Kant, a coisa toma um novo rumo dentro da filosofia, né? E, claro, que a gente podia falar muito, a gente pode falar muito do Descartes, até fazer uma aula específica sobre o Descartes como introdução ao Kant, mas no momento vamos ficar apenas com um elemento desse novo paradigma que é a marca da filosofia moderna, né? Que a gente encontra na distinção, pode encontrar, é um dos elementos que a gente pode encontrar, né? Diferencial da modernidade, nessa diferença entre as coisas, né? Os objetos, as coisas, né? E o pensamento sobre as coisas. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa de fósforo. Essa caixa de fósforo é uma coisa fora de mim, né? E eu, ao isolar essa coisa, depois de isolar essa coisa, eu posso pensá-la, né? Posso pensar nessa caixa de fósforo. Então, a partir do momento que eu penso na caixa de fósforo, eu já tenho duas coisas. Eu tenho a caixa de fósforo como algo, como um ente fora de mim, e o pensamento dessa caixa de fósforo. Então, bom, eu pergunto, o que está mais próximo de mim? Essa caixa ou o pensamento que eu tenho da caixa? Se eu disser que o pensamento dessa caixa está mais próximo a mim do que a caixa, então eu preciso perguntar, mas quem pensa? E por que eu estou dizendo isso? Porque essa agora é a nova atitude da filosofia. Essa é a atitude da filosofia a partir do Descartes. Eleger como fundamento do conhecimento aquilo que está mais próximo do sujeito cognoscente. Então, nesse exemplo, eu só posso responder que eu penso. Então, agora nós já temos três coisas. A caixa, né? Um ente fora de mim, o meu pensamento da caixa, né? E aquilo que o pensamento pensa, que eu acabei de chamar de eu. Percebe? Bom, eu estou dizendo isso porque este eu que eu acabei de nomear, ele passa a ser o quê? Passa a ser, a partir do Descartes, a partir da modernidade, né? O fundamento do conhecimento, do próprio conhecimento. O fundamento da realidade, até se poderia dizer. Bom, mas antes de falar do porquê o eu é o fundamento da realidade, a gente precisa perguntar primeiro, né, como que eu sei que há um eu em mim? O que é que me dá a certeza de que há um eu aqui dentro de mim? O que me dá a certeza de que eu não sou apenas um corpo material? O que me dá a certeza de que esse eu existe? As intuições, segundo Descartes, as intuições do próprio eu. Eu já expliquei no Conhecendo Platão
o que é uma intuição, né? Se vocês estão lembrados, eu disse que uma intuição em filosofia é uma percepção imediata de algo, né? O simples olhar para esse objeto é uma intuição imediata desse objeto. Então eu vi essa caixa de fósforo, eu tive uma intuição da caixa de fósforo. Se eu fecho os olhos e toco essa caixa, né, eu estou tendo uma intuição sensível, imediata disso, uma intuição tátil, né? Então, intuição é sempre a percepção de algo. Se eu estou na cama adormecendo e ao adormecer eu vejo aí quase sonhando, né, uma gigantesca montanha, por exemplo, né, isso quer dizer que eu tive uma intuição interna. Uma intuição espiritual, vamos dizer assim, de uma montanha. Bom, a montanha não está no meu quarto, né? Então, eu tive, nesse caso, eu tive uma intuição de algo no meu eu. Então, por isso, por essas intuições internas que o Descartes sabe que ele tem um eu. O Descartes fecha os olhos e imagina um triângulo, por exemplo. Ele está vendo um triângulo, né? Ele está tendo uma percepção espiritual de um triângulo. Mas aonde está esse triângulo? Se ele abre os olhos, ele já não vê mais um triângulo. E isso quer dizer, então, que ele estava tendo uma intuição de um triângulo em seu eu. E é por isso que ele sabe, né, que ele tem um eu. Percebe? E nas meditações ele vai dizer que ele pode duvidar que exista um triângulo. Ele pode duvidar de qualquer coisa, de qualquer objeto do pensamento, mas ele não pode duvidar que está tendo uma intuição. E essa intuição lhe dá a certeza de que ele pensa, né? Então, os modernos, eles passam, a partir do Descartes, né, eles passam a acreditar, né, que aquilo que é percebido, né, que é intuído pelo eu, é o que está mais próximo do sujeito cognoscente. O que é intuído pelo eu é pensamento, e o pensamento é o que está mais próximo do sujeito cognoscente. Está mais próximo a mim o pensamento dessa caixa do que essa caixa. E pela força da lógica, é evidente que eu conheço melhor aquilo que está mais próximo do que aquilo que está mais afastado. E isso tem muita importância para os modernos, porque eles irão mais ou menos a partir daí, a partir dessa linha, fundamentar que aquilo que está mais próximo do sujeito cognoscente é o próprio eu do sujeito cognoscente. Por quê? Porque o pensamento do eu é precedido pela consciência do pensamento do eu. Percebe? Então, quem pensa a caixa? O eu. E quem sabe que o eu pensa a caixa? O sujeito cognoscente. Então, mais próximo a si é o próprio eu. Então, mesmo que o Descartes não conheça nada, mesmo que ele não saiba nada, mesmo que ele duvide de tudo, uma coisa pelo menos ele conhece com absoluta certeza. Ele, enquanto sujeito cognoscente, pelo menos uma coisa ele conhece, né? Com certeza. Ele sabe que é uma coisa que pensa, né? Je suis une chose que pense, ele diz, a famosa
frases de Descartes. Né? Agora, pode ser que tudo que ele pense seja falso. Vamos levar aqui para o plano individual. Aqui. Pode ser que tudo que eu pense, né, seja falso. Pode ser que o mundo não exista. Pode ser que vocês aí do outro lado não existam. Eu posso ter dúvida de tudo isso, mas uma coisa eu não posso ter, uma coisa eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que eu penso. E se eu penso, eu sou alguma coisa. Eu não tenho dúvida de que o meu eu tem intuições. Podem ser intuições falsas, mas eu não tenho dúvida que o meu eu tem intuições, mesmo que falsas. Então esse é o critério. Né? Então o meu eu existe. Né? Esse é o critério para determinar que o meu eu existe, porque ele pensa. Então vejam, esse eu que agora Descartes sabe que existe, né, é o que há de mais imediato para o próprio Descartes. Né? E por ser mais imediato é o que melhor pode ser conhecido. Então, até aqui nós estamos falando do Descartes, mas isso não é inédito na filosofia. O Santo Agostinho, né, tem uma aula do professor Olavo, intitulada Santo Agostinho, né, no curso História Essencial da Filosofia, em que ele vai explicar muito bem como que o Santo Agostinho faz, séculos antes de Descartes, esse mesmo percurso, até o eu, né, até a descoberta do eu. Né. Só que Santo Agostinho vai além do Descartes, ele não chega em alguma coisa fechada em si mesmo, como é o eu do Descartes. O eu do Santo Agostinho tem, no seu mais profundo, uma abertura. Né? E essa abertura é para Deus. Então, o fundamento da realidade em Santo Agostinho não está no eu, mas além daquela abertura, que é Deus. O fundamento da sua realidade é o próprio Deus. Né? O que acontece com Descartes é que ele para aí. Né? Embora as meditações vão tentar trazer Deus para dentro dessa história, porque evidentemente que até a segunda meditação tudo acaba num solipsismo, né? Isso nós podemos ver mais adiante, né? O fato é que até a segunda meditação a coisa fica muito claramente exposta por Descartes. E essa certeza imediata do eu é o fundamento do seu conhecimento, é o fundamento da própria realidade. Santo Agostinho não ficou nisso. Santo Agostinho encontrou no eu uma abertura. Não existe abertura no eu do Descartes. Né? Mas nós vamos ficar por aqui em Descartes. Né? Até aqui nós falamos do Descartes, mas vamos ficar por aqui. Né? Porque nós estamos apenas lembrando essa introdução, vamos dizer assim, a rápida introdução ao Descartes, é só para lembrar que toda a modernidade está debaixo desse signo, debaixo desse espírito, entre aspas, né? Esse espírito de que nós conhecemos mais as coisas do pensamento do que as coisas que estão fora do pensamento, né? Esse é o espírito que toma conta da modernidade, né? E quando a gente entra no Kant, a gente vai perceber que o Kant também está dentro desse paradigma, né? Desse novo paradigma. Ele também está debaixo desse mesmo espírito, né, vamos dizer assim. Né? Só que o Kant ele vai levar esse negócio ainda mais adiante, mais as últimas consequências. Né? É ele que vai levar esse negócio do eu, né, iniciado pelo Descartes, ao limite. Né? Ao idealismo transcendental. Agora, vejam, né? Curiosamente, a maior influência do Kant, embora Kant esteja debaixo desse espírito cartesiano, a maior influência do Kant, na verdade, não é o Descartes. Né?
Kant, na verdade, ele tem três grandes influências. Uma é o filósofo inglês, moderno também, né, posterior a Descartes, chamado David Hume, H-U-M-E. Outra é o filósofo alemão, também moderno, né, chamado Gottfried Leibniz. E outra, o famoso Newton, né, o físico Newton. Esses três personagens, eles são fundamentais para a construção filosófica do Kant. A filosofia do Kant deve muito a esses três personagens, né? Porque de cada um deles ele pensou alguma coisa, ele pegou alguma coisa fundamental para a sua filosofia, né? Para a sua teoria do conhecimento. Vamos tomar um café porque é 6h30. Eu acordo cedo, viu, pessoal? Falou. Então vejam que o Kant, né? O Kant ele só vai escrever o seu primeiro livro aos 57 anos. Já beirando os 60, né? É só aí que ele escreve o seu primeiro livro, chamado A Crítica da Razão Pura. E esse livro vai transformar a filosofia para sempre, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? O fato é que esse livro, né, o primeiro livro do Kant, escrito aos 57 anos, ele vai ser, digamos assim, a Bíblia da modernidade, né? E que vai influenciar aí quase todos os filósofos que vêm, quase todos não, praticamente todos, né, que vêm depois dele, até agora. Só para ter uma ideia, o próprio Russell, né, Edmund Russell, o pai da fenomenologia, ele se dizia, de algum modo, herdeiro do Kant, né? O Russell, ele pode ser considerado o maior filósofo da contemporaneidade, né? Ele dizia que o seu sistema todo estava dentro do idealismo transcendental. Anotem esse termo, idealismo transcendental. Isso é próprio do Kant, isso é conceito kantiano. Idealismo transcendental é o nome da filosofia do Kant, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui sobre o Kant está dentro, está debaixo desse signo chamado idealismo transcendental. E eu espero que até o final dessas aulas, quando eu disser idealismo transcendental, vocês já tenham uma boa noção de toda a teoria do conhecimento do Kant, né? Bom, mas então, quem era o Kant para começo de conversa? O Kant era um professor na Universidade de Königsberg. E lá ele lecionava matemática, geografia, física, ética, e claro, metafísica, naturalmente, né? Metafísica. Então, ele tinha muito conhecimento, né? Metafísica, ele, como metafísico, né, ele se limitava a dar a metafísica de Baumgarten, que,
por sua vez, era um discípulo do Leibniz. Então, pela via do Baumgarten, o Kant ele conhecia bastante o Leibniz, né? E o Kant vai se servir do Leibniz. Né? Em algum momento nós vamos ter que entrar no Leibniz também. Né? Então, vejam, a gente está falando no fundo de um professorzinho. Né? Professorzinho porque, comparado ao que ele viria a ser depois, evidente que até os 57 anos ele era um nada. Né? Tudo indicava que ele iria acabar com a vida, acabar a vida, né? Como um professorzinho. Né? Dava suas boas aulas, como dizem, né? Excelentes aulas, mas ele jamais seria conhecido se ele morresse como um mero professor de Königsberg. Né? Então, vejam que a Crítica da Razão Pura ele vai se tornar o livro mais lido, estudado e pesquisado, né, de todos os tempos da filosofia. O número de trabalhos sobre a Crítica da Razão Pura excede a pesquisa sobre qualquer outro filósofo. Isso aí qualquer um pode comprovar aí nas pesquisas aí, através do Google. Né? Então, a gente pode dizer que até que se o Kant não fosse digamos assim, um grande leitor, um grande professor de Hume, professor das filosofias de Hume, da ciência de Newton, das mônadas de Leibniz, por longos e longos anos, Kant não teria certamente escrito a Crítica da Razão Pura, porque ela é um apanhado, no fundo, desses três filósofos. Né? Quer dizer, ela é mais que um apanhado, mas as bases da filosofia do Kant estão nessas três referências. Então, a gente pode até dizer que se o Kant não é o filósofo mais famoso de todos os tempos, por causa da Crítica da Razão Pura, né, ele é provavelmente, ele é pelo menos, né, o mais respeitado, né, até mais do que o Aristóteles, né, dos filósofos. Né. Respeitado não quer dizer que não seja contestado, né, porque ninguém bate em cachorro morto. Né. O Kant também provavelmente é o que mais recebe pedradas, mas isso também implica um respeito, né? Uma obra de respeito que merece aqui a atenção dos críticos. Então, sobre esse livro de estreia do Kant, A Crítica da Razão Pura, a gente precisa entender, em primeiro lugar, né, que filosofia para o Kant significa teoria do conhecimento. Todo esse livro é uma teoria do conhecimento. Né? Toda a filosofia ali é uma teoria do conhecimento. Né? Só que tem um detalhe, não se trata, né, nesse caso, no caso do Kant, no caso da teoria, da Crítica da Razão Pura, não se trata de um conhecimento que se vai ter, que se vai adquirir. A gente pode comparar isso mais ou menos com uma pergunta que a gente faz aí a um estudante do Enem, por exemplo. Né? Por que você quer entrar na faculdade? Ele vai dizer que quer entrar na faculdade para adquirir conhecimento. Para adquirir um conhecimento que ele não tem. Pelo menos em teoria. A mesma coisa é com todo filósofo, principalmente o filósofo moderno. Né? Eles são como esses que querem entrar na faculdade para adquirir conhecimento. Eles vão desenvolvendo um edifício filosófico, né, na perspectiva dialética de adquirir conhecimento, um conhecimento maior. Assim é o edifício filosófico do Descartes, por exemplo. Né?
Eles começam a construir as suas filosofias buscando alcançar um conhecimento que eles ainda não têm. Mas com o Kant não, o Kant é diferente. O Kant começa a sua teoria do conhecimento, né, a sua filosofia, e termina a sua filosofia com um conhecimento que já estava dado. Com um conhecimento que já havia, com um conhecimento que ele já tinha. Né, e tinha muito, porque, como bom professor que foi por longos e longos anos, é evidente que ele dominava bastante o conhecimento de sua época. Né? O conhecimento que ele tinha em Hume, em Leibniz, né? E da ciência físico-matemática de Newton. Eu vou fazer um parênteses aqui, que um amigo aqui no Face me perguntou, né, se dá, o Ivo, né, me perguntou se dá para fazer uma comparação do Kant com a gnose em relação ao conhecimento. Ele disse que não, porque a gnose ela quer conhecer as coisas do universo, né? Ela quer adquirir esse conhecimento, né, em forma de poder. Né? O Kant não quer adquirir conhecimento. Né? Ele quer saber como que ele conhece. Né? E quer explicar isso. Então, é isso, o Kant começa a sua filosofia com a teoria do conhecimento. Né? Que conhecimento? O conhecimento que ele já possui. Então, na verdade, ele não quer explicar as coisas que conhecemos, nem o mundo, nem nada, mas ele quer explicar como nós conhecemos. Como que nós somos capazes de conhecer. Então, para isso ele se serve do conhecimento que já existe, e ele se serve da ciência que já existe. Ele não quer inventar um conhecimento novo, ele não quer inventar uma ciência nova. Mas ele quer explicar como que nós conhecemos. E o que conhecemos. Esse, a gente pode dizer que é o segundo ponto, né, que a gente deve ter em mente. Né? Como conhecemos? Quais são as estruturas do sujeito que permitem o conhecimento? Mas a gente pode também falar de um terceiro ponto, né, que é que além do conhecimento já existente, o Kant também parte de uma realidade existente. Né? E uma realidade que, segundo ele, ninguém pode mudar ou inventar, que é a realidade física e matemática. Só que a gente não pode. O Kant é cheio de pequenas armadilhas. A gente não pode cair na seguinte armadilha, de que, pelo fato de que o Kant parte da ciência newtoniana, isso não quer dizer que ele é um realista, como eram os gregos, né, que partiam da realidade externa, né, da natureza. Não. Como eu disse no começo, o Kant está inserido no paradigma cartesiano. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, mas não podemos nos enganar, né, achando que, pelo Kant considerar a natureza como real, não quer dizer que ele parta da natureza tal como ela se encontra fora de nós. Ele não é tão realista a esse ponto, né? Pelo contrário. Bom, mas o fato é o seguinte, quem explicou a natureza? Quem explicou as leis dessa realidade físico-matemática da natureza no tempo do Kant? Foi o Newton. Né?
Então, a gente tem que considerar o seguinte, que o Kant parte das leis físico-matemáticas da natureza que foram explicadas pelo Newton. Então, o Kant também não está inventando nada nessa área. Né? Para ele, a realidade era a expressão da natureza já muito bem demonstrada, segundo ele, né? Nas leis do Newton, das leis de Newton. Então, era isso que ele acreditava e dizia que isso ninguém podia mudar. Então, desses 3 pontos, a gente pode dizer mais ou menos o seguinte, em síntese, né? Que a teoria do conhecimento do Kant significa, para o próprio Kant, a teoria físico-matemática do Newton. E isso quer dizer o seguinte, que para o Kant, a natureza ela é regida por leis fundamentais que podem ser reduzidas a fórmulas matemáticas exatas, percebem? E é aqui que ele se insere perfeitamente no filosofar cartesiano, percebe? Porque se eu digo Kant parte da natureza, eu não estou dizendo que ele parte da natureza, que ele vai investigar a natureza aí fora. Não, essa natureza já está transformada em números, em relações, em equações, em fórmulas matemáticas. Então a natureza do Kant está aqui dentro. Percebe? Mas para todos os efeitos ele parte das leis da natureza. E isso quer dizer o seguinte, em linhas gerais, ele não está negando a natureza, pelo contrário. Só que a natureza é uma simples base para as equações das quais ele vai extrair os fatos, os conhecimentos sobre os fatos, percebe? A natureza está aí, o Kant não está negando a realidade física aí fora. Mas não é a ela que ele vai se dirigir, porque não é ela que está mais próxima do entendimento, percebe? Como no caso do Descartes. Então, a natureza, né, os objetos, os corpos, o movimento, a gravitação, tudo isso, né, já no Newton e também agora no Kant, tudo isso pode ser reduzido a fórmulas matemáticas exatas. Né? Então, vejam, o poder de se reduzir toda a natureza a fórmulas matemáticas exatas, esse poder o Kant chama de fato. E fato é isso, para o Kant é reduzir um movimento, todo o movimento, a uma fórmula matemática. Ou a fórmulas matemáticas, né? É reduzir a gravitação a uma fórmula matemática, né? E assim por diante. Né? Então, para o Kant, fato é isso. O fato é razão. Razão. Né? Então, por exemplo, um exemplo, né? Um ônibus saiu de Curitiba às 11 da noite, né? E chegou em São Paulo às 7 da manhã. Qual que é o fato? Bom, o fato, para nós, é isso que eu acabei de descrever. O ônibus saiu tal hora e chegou tal hora. Para o Kant, não. Para o Kant, o fato é a razão do fato. Por que o ônibus, né, levou 8 horas para percorrer 600 quilômetros? Bom, para responder isso, eu preciso fazer alguns cálculos. O resultado desse cálculo, para o Kant, vai ser o fato. Os galhos da árvore balançam. Para mim, isso é um fato. Para o Kant, o fato é que um corpo empurra outro corpo com tal e tal força. E a mensurabilidade dessas forças é que fazem o fato. Né? Então, por trás do fato, né, existe uma razão matemática.
E essa razão é o próprio fato. Então, para começar a teoria, né, essa teoria, né, é evidente que ela parte da natureza. Né? Mas o que é a natureza? É uma realidade que pode ser reduzida a uma ciência físico-matemática, que só pode ser operada a partir da razão. Só pode ser operada por determinadas categorias racionais. Né? E isso é natureza, percebe? Então, quando a gente entende isso, a gente já começa mais ou menos a entrar no Kant, já começa a entrar na esfera da filosofia do Kant. Né? O que é a natureza? É o que pode ser reduzido a uma equação. A uma equação matemática, percebe? Então, a gente pode dizer o seguinte, que no fundo, para o Kant, natureza, essa realidade que está aí, é pura ciência. Né? É uma ciência físico-matemática já dada. Bom, só que a coisa não para por aí. Aliás, a coisa não está nem começando ainda. Porque agora é preciso entender, né, como que essa ciência se forma, como que essa ciência se compõe. Né? Do que ela se compõe. Então, o Kant vai dizer que essa ciência se compõe de juízos. O que é um juízo? Esse café está quente e gostoso. Isso é um juízo. Então, um juízo pode ser uma tese, uma afirmação, uma negação, né, uma proposição. Né? Um juízo é qualquer coisa, né, que se diz de algo. Né? Nossa, como aquela pessoa engordou, né? Como o professor Belém engordou. Isso é um juízo. Por quê? Porque um juízo precisa de duas coisas, um sujeito e um predicado. Nossa, o professor Belém, hein? Como está gordo? Quem que é o sujeito do juízo? O professor Belém. Quem que é o predicado? A gordura do professor Belém, né? Engordou, está gordo, hein? Bom, o Kant vai dizer que a ciência físico-matemática da natureza se compõe de dois tipos de juízo. E a gente precisa prestar bastante atenção aqui, porque isso é fundamental no Kant. A gente não vai conseguir entender nada da filosofia do Kant sem entender bem essa parte aqui. A ciência físico-matemática da natureza se compõe de dois tipos de juízos. Um tipo ele vai chamar de juízos analíticos e outro tipo de juízos sintéticos. Né? Então, os juízos analíticos, por exemplo, são aqueles em que o predicado do juízo está contido no conceito de sujeito. Né? Então, por exemplo, eu digo, o professor Belém engordou, hein? Para
para saber se isso é um juízo analítico, o conceito do predicado tem que estar contido no sujeito. Engordou, por mais que lembre determinada pessoa, não é idêntico a determinada pessoa. Porque ninguém pode provar que a gordura está contida no sujeito da proposição. Percebe? É evidente que não. Por quê? Porque o professor Belay poderia ser magro. Aliás, já foi. O professor Belay não é necessariamente gordo, percebe? Então, esse é um juízo analítico. Agora, se eu digo, o triângulo tem 3 lados, quem que é o sujeito? É o triângulo. Quem que é o predicado? Os 3 ângulos. Percebem? Os 3 lados. Né? Para ser triângulo é necessário ter 3 ângulos. 3 ângulos equivalem a 3 lados. É evidente, né? Se tiver 4 já não é um triângulo. Se tiver 2 não é um triângulo. Então, nesse caso, né, no caso do juízo analítico, o predicado diz exatamente o que o sujeito é. Né? Quer dizer, o predicado repete o sujeito. Por quê? Porque ter 3 lados é o mesmo que ser um triângulo. Ter 3 ângulos é o mesmo que ser um triângulo. Né? O predicado é igual ao sujeito. Então, isso para o Kant é um juízo analítico. Mas os juízos sintéticos, né, o que são? São o oposto. Nos juízos sintéticos, o predicado não está contido no conceito de sujeito. Se eu digo, por exemplo, que o calor dilata os corpos, quem que é o sujeito da proposição? O calor. Está contido no conceito do sujeito o fato de que o calor dilata os corpos? Não, é evidente que não. Se eu aqueço um metal, né, pode ser que dilate, pode dilatar. Né? Mas se eu esquento um plástico, ele vai encolher. Percebe? Então, nesse tipo de juízo, que o Kant chama sintético, não é possível deduzir do predicado o sujeito. Percebe? A menos que a gente faça o quê? Uma experiência. Né? Então, vejam, sempre que eu quiser fundamentar um juízo sintético, eu terei que fazer experiência. Né? Se eu digo, a água ferve a 100 graus, esse é um juízo analítico ou sintético? Bom, por mais que eu examine o sujeito dessa proposição, a água, eu não tenho como verificar se ela contém o princípio de ebulição a 100 graus, pela análise racional, mental da água. Né? Para eu ter certeza que esse juízo é correto, eu preciso fazer a experiência. Né? Pode ser que em determinada circunstância a água ferva em 90 graus. Mas eu preciso ter a certeza de que um juízo sintético só é válido, né, a partir de determinada experiência. Então eu preciso fazer a experiência. No juízo analítico, não. Se eu digo que o triângulo tem 3 ângulos, eu não preciso fazer a experiência. Por quê? Porque o predicado já está me dizendo automaticamente o que o sujeito é. Percebe?
O triângulo é o mesmo que três ângulos. Se eu analiso o sujeito da proposição, eu já tenho dado no próprio sujeito o predicado do sujeito. E se eu analiso o predicado, eu já tenho dado no predicado o próprio sujeito. Eu não preciso fazer experiência. Então, os fundamentos desses dois juízos são o quê? São o princípio de identidade e a experiência. Nos juízos analíticos, o predicado é idêntico ao sujeito. Idêntico. Nos juízos sintéticos, só a experiência vai dizer se o predicado está de acordo com o sujeito ou não. Percebe? Então, isso quer dizer também o seguinte, que os juízos analíticos são sempre verdadeiros. E, além de verdadeiros, são universais e necessários. Verdadeiro por quê? Porque dizer o predicado é dizer o sujeito. Não existe nenhuma contradição nisso. Universais porque eles valem. Eles servem para qualquer lugar, né? Qualquer lugar ou condição natural. Né? Um triângulo terá três ângulos na Terra, em Marte, na Lua, no fundo do mar, né? Não importa onde. Né? E necessários porque o predicado é necessariamente igual ao sujeito. É necessário que um triângulo tenha três ângulos. Não é uma contingência que o triângulo tenha três ângulos. É uma necessidade. Agora, se eu digo, por exemplo, que Pedro está vivo, isso é uma necessidade ou é uma contingência? Isso é uma contingência. Por quê? Porque ele também podia estar morto. Né? Agora, é necessário que o triângulo tenha três ângulos? Claro, é necessário. Né? Então, os juízos analíticos são universais, são verdadeiros e são necessários. Né? E, principalmente, né, são independentes da experiência. Bom, para o Kant, todo juízo que não depende da experiência, né, ou seja, todo juízo analítico, ele chama de juízo a priori. Anotem essa palavra. Né, artigo, né, priori. A priori. A espaço priori. Então, o que é um juízo a priori? É um juízo analítico. O que é um juízo analítico? É um juízo que não precisa da experiência para comprovar sua validade. Por quê? Porque a validade desse juízo está no princípio de identidade. O predicado é idêntico ao sujeito. Vamos repetir. O que é um juízo analítico? É um juízo a priori. O que é um juízo a priori? É um juízo que tem validade independente da experiência. Ele não precisa ser comprovado empiricamente. Então, memorizem bem isso. Aliás, vamos memorizar desde o começo, né? A natureza. A natureza segue leis. Essas leis são fatos. Fatos são razões matemáticas. Essas razões matemáticas são a própria ciência. E a ciência é composta por dois tipos de juízos. Juízos analíticos, que são juízos a priori, e juízos sintéticos. Vamos falar um pouco dos juízos sintéticos. Quando que um juízo sintético é verdadeiro? Quando é comprovado pela experiência. E o que é a experiência? É a percepção sensível. É a intuição sensível. Se eu digo toda caixa de fósforo tem 50 palitos, esse é um juízo sintético. Por quê? Porque 50 palitos não é idêntico à caixa de fósforo. Mas como que eu sei que a caixa de fósforo tem 50 palitos? Pela experiência, pela percepção sensível.
eu preciso abrir a caixa de fósforo e contar os palitos. Por quê? Porque pode ter 50, mas pode ter menos, ou até mais, né? Duvido. Mas pode ter bem menos. Né? Já que o predicado não é idêntico ao sujeito. Né? Então, eu preciso fazer a experiência. Né? Ter uma percepção sensível para dizer se o juízo é correto ou não. Percebe? Só que tem um detalhe aí. Né? Toda experiência implica numa percepção sensível. A percepção sensível, ela se dá num determinado lugar e num determinado tempo. Então, se eu digo que a caixa de fósforo tem 28 palitos e não 50, esse juízo serve apenas para o momento em que eu contei. Serve apenas agora, para agora. Ele é válido somente no tempo em que ele é feito. Percebe? Por quê? Porque pode ser que daqui 10 minutos eu já não tenha 28 palitos. Né? Então, se eu digo que o calor dilata os corpos, onde é que está a validade desse juízo? Está na experiência. Eu vou lá no fogão, coloco lá uma barra de ferro, né, na grade ali do fogão, ligo o fogo, né, e fico olhando, observando. Né. Eu estou fazendo uma experiência em determinado tempo, em determinado lugar. Né. Só que daí toca o telefone. E o que eu faço? Eu vou atender o telefone. Eu me afasto da barra de ferro, então eu me afasto da experiência, percebem? Bom, eu posso dizer que enquanto eu estou no telefone, o calor continua dilatando aquele corpo? Não, eu não posso dizer porque eu não sei. Eu não estou lá vendo. Né? Eu deixei de acompanhar a experiência. Percebe? Pode ser que o corpo esteja dilatando, mas pode ser que não, pode ser que tenha parado de dilatar, pode ser que esteja encolhendo. Percebe? Eu não estou lá acompanhando. Então, isso quer dizer que um juízo sintético só é válido durante a experiência. Ele é válido só enquanto a experiência é feita. Ele é válido só até onde a percepção, ele é válido até onde foi, né? Até quando, perdão, não até onde, até quando a experiência foi feita. Né? Ele não é eternamente válido, percebe? Então, os juízos sintéticos são verdadeiros, mas não são eternamente verdadeiros, não são absolutamente verdadeiros. Né? Eles são relativamente verdadeiros, vamos dizer. Né? Então, ao contrário dos juízos a priori, né? Ao contrário dos juízos analíticos, que são universais e necessários, né? Os juízos sintéticos são sempre particulares e contingentes. Particular porque a validade de um juízo sintético ela está restrita ao momento da experiência e às condições da experiência. Porque as condições podem variar, né? E contingentes por quê? Porque o contrário também pode ser verdadeiro, né? Vamos lembrar o caso de Pedro. Não, vamos lembrar o caso do professor Belei. O professor Belei está gordo, hein? Mas, bom, está gordo, mas isso é comprovável somente enquanto alguém fica fazendo aí a experiência, né? Olhando para o professor Belei, analisando, né? Mas isso é uma verdade particular e também é uma verdade contingente, né? Por quê? Porque se ninguém vê o professor Belei andando por aí, também é possível que o professor Belei já esteja bem magro. Percebem?
Vamos dar umas sumidas de vez em quando, né? Bom, mas vamos dar uma recapituladinha, né, do que já foi dito. Né? A filosofia do Kant é o quê? É uma teoria do conhecimento. O conhecimento é aquilo que já está dado na física do Newton. O conhecimento é o fato. Né? O que é o fato? O fato é a equação matemática com a qual se reduziu toda a natureza. A equação matemática é a própria ciência. O que é a ciência? A ciência se compõe de juízos. Né? Quantos juízos existem? Existem dois tipos de juízos: juízos analíticos e juízos sintéticos. O que são os juízos analíticos? Juízos analíticos são juízos cuja validez, vamos dizer assim, não depende da experiência. E juízos sintéticos, ao contrário, são juízos cuja validez depende exclusivamente da experiência. Foi isso que a gente viu até agora. Né? Só que agora, daqui para frente, a coisa complica um pouquinho. Porque, embora o Kant diga que existem dois tipos de juízo, que a ciência é composta por dois tipos de juízo, o conhecimento científico da natureza não está constituído nem nos juízos analíticos, nem nos juízos sintéticos, mas numa mistura dos dois. Percebe? E aqui que a coisa vai complicar um pouquinho, né? Mas não muito. Só que isso a gente vai ver na próxima aula. Porque senão fica muito pesado e desanima o povo. Né? Então, por enquanto é isso. Até a próxima semana. Semana não, até o próximo programa. Né? A próxima aula pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser sábado. Tá gordo, hein, bicho? Tchau, pessoal. Até a próxima.